Será que se eu for eu mesma, as pessoas vão me aceitar? E se eu me expor tudo que eu tô passando, será que vão me entender? E se eu perder o controle? E se eu estragar tudo? E se por fim descobrirem que era tudo uma farsa e que aquela não era eu? Ninguém merece ficar com tantas vozes assim dentro da cabeça, ditando quem você é ou não é. Hoje você precisa das armas certas para combater essas vozes, esses questionamentos, essa confusão que a sua própria mente está tentando fazer com você. E hoje eu vou te ajudar a combater a ansiedade e a ser autêntico de verdade. Vamos lá? Sim, falsidade gera ansiedade. E vamos ver hoje, à luz da palavra de Deus, que está aqui junto comigo, e também, de acordo com a neurociência, como que usar uma máscara prejudica o nosso cérebro, prejudica a nossa vida com Deus, prejudica quem nós somos em Deus e o que estamos fazendo aqui no mundo, e como nós podemos reverter essa situação, sendo autênticos de verdade, com a nossa identidade firmada em Deus, para calar essas vozes, para calar esses enganos que querem nos tirar da realidade que Deus tem para nós e verdadeiramente viver leves. Desafio para você. Eu vou te contar uma história, Vasti e Esther. Eu quero te trazer aqui para o contexto bíblico sobre o que é realmente ser autêntico e o poder disso. Então eu quero que você agora pause o vídeo e eu quero fazer um teste com você. Se você sabe quem verdadeiramente se tornou rainha por ser autêntica. Se foi Vasti ou se foi Esther. Coloca aí, pausa o vídeo e me fala o que você acha. Ok, então vamos lá. Eu vou te contar a verdade de quem foi e quem não foi rainha e por quê. Vasti, ela veio antes de Esther e ela quase se tornou rainha. Imagina, ela quase se tornou o que muitas mulheres almejam, mas ela só era bonita por fora. E ela era muito, muito formosa, mas quando o rei começou a ver as atitudes dela, não condiziam com a beleza dela por fora. E então ela foi trocada, substituída. O rei se irou e concluiu que ela não seria para aquele cargo. Passado algum tempo, então, veio Esther. E sim, se a sua resposta foi Esther, sim, ela se tornou rainha. E a palavra de Deus diz que ela foi encontrada nela graça, né? E Deus dá graça para aqueles que são autênticos. Esther, ela não era apenas bonita por fora. Ela era bonita de dentro para fora. E foi isso que o rei viu de mais sublime e lindo nela. E olha como a Bíblia é completa. Lá em Provérbios 3, versículos 3 e 4, diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E eu disse há pouco que em Esther foi achada graça. E aqui a palavra de Deus diz que é achado graça naqueles que guardam a benignidade e a fidelidade. E eu amo a palavra fidelidade aqui, porque não é só fidelidade para com Deus, não é só você ser fiel a Deus, mas também é você entender o que Deus te criou para ser, é entender a identidade que Deus te chamou para ter e corresponder a essa identidade, sabe? Responder a essa identidade. Dizer, Deus, o Senhor me chamou para ser a Nathalie. No meu caso, então eu vou ser a Nathalie que o Senhor me chamou para ser, com esses atributos que a tua palavra diz para eu ter. É responder a quem Deus te chamou para ser verdadeiramente, sem máscaras, sem nenhum tipo de falsidade. E você sabia que, segundo a neurociência, nós temos 2 que nos ajudam a relaxar ou a ficar em constante alerta, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Resumindo bem, o sistema simpático é responsável pela luta, pela fuga, como se você fosse acelerar num carro. Enquanto o sistema parasimpático é o freio.
É aquele que te faz relaxar, aquele que te faz digerir melhor tanto os alimentos que você consome, quanto também as informações que você recebe, né? Você não consegue se concentrar quando você está estressado. Você já tentou se concentrar quando você está tendo uma crise de ansiedade, ou quando você estava muito estressado? Você não consegue, você se irrita, você fica nervoso, porque você está com o seu sistema simpático elevado. Você está com o seu sistema simpático ativado muito mais, desbalanceadamente mais do que o seu sistema parasimpático. E isso é muito ruim, porque você não está em um sistema ali de luta ou fuga. Você não precisa nem lutar, nem fugir, você não está em perigo. E o seu sistema simpático está ativado por quê? Eu sei que às vezes é difícil a gente ter tantas verdades que confrontam a gente. Eu sei, eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Eu já tive crises de ansiedade. Eu sei que é difícil nós ouvirmos essas verdades e às vezes colocar isso é possível dentro da minha realidade, porque parece algo inalcançável, mas é algo alcançável, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. E se Deus nos deu um sistema parasimpático para nós desfrutarmos da vida sem tanto estresse, é possível nós alcançarmos que esse sistema esteja mais fortalecido do que o nosso sistema simpático ou do que o cortisol nas nossas veias, nos deixando estressados e ansiosos constantemente. 3 soluções práticas para que hoje você saia do ciclo da falsidade e entre no ciclo da autenticidade na sua vida. Identifique do que você quer fugir. Vamos lá. A gente entendeu que quando o nosso sistema simpático está ativado, nós estamos mais ansiosos do que o costume, quando ele está desbalanceado, certo? Então, você precisa agora que você se identificou com esse vídeo e está se identificando com tudo aquilo que eu estou falando, está mais com o seu sistema simpático ativado do que parasimpático, você deve parar. Você deve parar um pouquinho. Você deve prestar atenção no que passa na sua mente e entregar esses gatilhos, esses pensamentos, esses sentimentos que vêm à sua mente, que te geram ansiedade, ao Senhor. Porque em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Segunda coisa, ame quem você é. Gênesis 1:27 vai falar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E lá em Salmos 139:14 vai dizer assim: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Aqui Davi estava exaltando a Deus por ter nos criado de forma tão única e tão intencional. Ele diz assim no final: e a minha alma o sabe muito bem. A alma representa as emoções, representa os nossos sentimentos. Será que os seus sentimentos estão sabendo quem Deus é? Sabia que os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas podem muitas vezes nos enganar? E se elas não estiverem na verdade, elas podem acabar nos destruindo. A ansiedade é uma emoção que pode acabar nos destruindo, se não parada pelas verdades do Senhor. Hoje, ao invés de se colocar defeito, ao invés de se olhar no espelho e falar: ai, que é isso? Ai, eu não sei igual aquela influencer. Ai, porque meu nariz? Ai, porque minha boca? Ai, porque minha sobrancelha? Ai, porque isso? Porque aquilo? Se olhe no espelho e exalte ao Senhor. Agradeça a Ele e faça disso um hábito na sua vida. Terceira e última instrução: pare de fingir e comece a agir de forma honesta. A palavra de Deus diz em Provérbios 3, capítulo 32: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Hoje, estabeleça intimidade com o Senhor. Pare de fingir um relacionamento com as pessoas ou com Deus
e comece a colocar intensidade e verdade naquilo que você está fazendo. Se é falando com as pessoas, se é falando com o próprio Deus, o Senhor deseja ter uma intimidade verdadeira com você. Você consegue ajudar alguém que não quer ser ajudado? Não. Deus não pode te ajudar se você não quer ser ajudado. Se você todas as vezes vai até a presença dele parecendo que tá tudo bem, mas na verdade não está nada bem, está tudo destruído aqui dentro. E ele sabe disso, mas ele te deu livre-arbítrio para poder dar o primeiro passo e mudar e agir diferente. E isso ele não pode fazer por você. Você e eu precisamos a partir de hoje entender e mudar, para que assim ele possa agir, porque nós fazemos o natural e ele opera no sobrenatural nas nossas vidas. E para finalizar, Gálatas 1:10, que diz assim: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quem que disse isso? Se você souber, coloca aqui nos comentários. Vou te dar a resposta em 3, 2, 1 e... Paulo. Paulo foi quem escreveu isso. Ele escreveu muitos livros da Bíblia. Paulo em nenhum momento se curvou perante os padrões desse mundo para conseguir o aplauso das pessoas. Muitas vezes ele sofreu, muitas vezes ele foi rejeitado, mas ele nunca mudou quem Deus o chamou para ser. Ele nunca mudou quem ele era para se encaixar em grupos, para agradar pessoas. Faça como Paulo. A decisão é sua. Não busque ser aceita por esse mundo. Busque ser aceita pelo Senhor. Busque a aprovação de Deus e não dos homens. Busque a leveza de ser autêntico cada vez mais, quebrando os seus medos no amor perfeito que lança fora todo medo. 1 João 4,18 diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo e ainda não fomos aperfeiçoados no amor. Talvez você precise hoje justamente acolher o amor de Deus na sua vida. Entregar, render a sua vida e decidir a partir de hoje não usar mais nenhum tipo de máscara, mas deixar o Senhor cumprir o propósito dele na sua vida, na sua forma mais original e pura que Deus te fez para ter e para ser. Então eu vou ficando por aqui. Não quero que você permaneça ansioso, tá bom? Vamos combater a ansiedade com a palavra de Deus. Não quero que você também saia desse vídeo e vá para outros vídeos. Eu quero que você sente agora e reflita em tudo que eu disse aqui, porque o Espírito Santo falou com você. E esse é um vídeo de mudança. E eu creio que se te abençoou, vai abençoar mais pessoas. Então compartilha esse vídeo. Se te abençoou de verdade, deixa o seu gostei. E eu quero saber do seu testemunho após isso, aqui nos comentários. Pra gente prosseguir juntos. Avante, geração. Não vamos ficar ansiosos, porque o Senhor é o nosso pastor. E Ele está cuidando de nós, nos mínimos detalhes. Um beijo, Deus te abençoe e até a próxima.